campeonato, também numa situação sem ter grandes condições financeiras, vai lá, traz o Ricardo Rocha, traz o Luizinho, traz o Denner, faz 3 investimentos, que ok, pô, depois não pagou, o Denner deu uma confusão danada, acabou falecendo, mas movimentou. O que eu sinto é que o Vasco está dentro de uma responsabilidade aqui, é uma crítica, mas até entendendo. Precisa ter um fato novo, cara. O Vasco precisa de um fato novo. O Vasco precisa fazer alguma coisa diferente para sair da mesmice de todo ano. Precisa ter uma... Vamos lá, o Vasco precisa... Eu tô anunciando o Balbuena, zagueiro do Vasco. Eu tô trazendo o Brian Rodrigues e tô trazendo, sei lá, o Rony. O Rony. Porra, já não dá uma... Sabe? Bota os 3 hoje para ir a São Januário. Dava 15 mil pessoas em São Januário. A gente tá precisando disso, cara. A gente tá precisando de um movimento. Porque esse papo de dificuldade financeira a gente já tá acostumado, cara. Mas até quando, cara? Porque tudo bem, não dá para contratar. Dá, cara. Dá, velho. O Inter tá quebrado e tá contratando. O Corinthians tá arrebentado e tá contratando. O Fluminense... Como é que o Fluminense arranja dinheiro para contratar o Canóbio? Não tô dizendo o Canóbio, não. E contrata. Por que o Vasco é essa dificuldade gigante, cara? E eu tô falando com gente do meio que fala para mim que isso tá atrapalhando. Porque demora a responder, demora a falar, não fecha, tá inseguro, não sei se pode, não sei se dá, tem que consultar um, que tem que consultar o outro, que tem que consultar o outro. Porra! A reclamação era que a 777 era uma lerdeza danada, não era? Demorava pra burro. Pô, tá igual, cara. Tudo bem, não precisa contratar todo mundo agora. Não é pelo jogo do Bangu, não. Mas sabe, vamos dar um agito, cara. Vamos fazer um movimento diferente. Porque o torcedor do Vasco, cara, que já tá de saco cheio, tá largando. Porque, sinceramente, mesmo sendo Nova Iguaçu e Bangu, eu estranho muito o público tão pequeno, cara. Eu estranho porque não é comum ao torcedor do Vasco não ir a São Januário. Sabe? E eu tô preocupado com isso. Tá me preocupando porque esse casamento ele precisa ser alimentado, velho. São 20 anos de um casamento em que só um lado dá. Pô, eu tô querendo um beijinho também, cara. Me dá um beijinho aqui, dá um amasso, né? Fazer uns pega aí. E não tá rolando, Emerson. Tá complicado, cara. Ô Flávio, boa noite pra você, Jean, Cerdeira, rapaziada toda que tá conectado com a gente aqui, nesse momento aqui, nesse pós-jogo. Esse detalhe que eu ia trazer agora, Flávio, é minha preocupação. Mais de 10 mil aparelhos conectados com a gente. Pessoal, deixa o like aí para chegar também a outros vascaínos. Porque acabei de postar lá no X sobre o Máximo Domingues e sobre o Jean Davi. Eu acho até que o Máximo Domingues é um jogador que pode ajudar muito o Vasco ainda esse ano. Só que eu vejo no Máximo Domingues o que eu via, por exemplo, no Gabriel Peck de 2021, que também ajudava o Vasco. Só que nas tomadas de decisões, sempre de vez em quando errava. Hoje, por exemplo, teve uma hora que ele pegou a bola na entrada da área. Pô, eu acho que, se eu não me engano, era o próprio Jair ou o Paulinho que entravam pela esquerda sozinho na entrada do gol. Ele voltou com a bola pro Paulinho e errou o passe. Então, assim, as tomadas de decisões dele ainda me chamam a atenção. Mas é um bom jogador. Acho que vai ajudar muito. O Jean Davi, cara, e eu fico preocupado com a torcida do Vasco. Porque para alguns, assim, pô, você já quer queimar o jogador. Cara, não é queimar o jogador. É você ter um entendimento que não dá. Assim como a gente está falando, por exemplo, com o Sforza, que pode até dar recuperar, que eu acho também que não vai, cara, você percebe claramente que não é um jogador que vai ajudar o Vasco esse ano. Você quer ver um detalhe, Flávio? Até você falou isso na tua abertura, sobre a questão do Souza. Cara, eu gostei muito da partida do Souza hoje. Logicamente que a gente entende que era contra o Bangu, que o time do Bangu pouco atacou, mas eu gostei da postura do Souza, cara. Ele estava bem concentrado o jogo inteiro, atacando a bola. Quando o jogador do Bangu pegava, ele estava na marcação, ele ia junto com o jogador, buscava fazer a jogo. Eu gostei muito do Souza, mas assim, eu entendo também que é contra o Bangu. Aí eu quero ver mais o Souza em outros jogos maiores. Mas gostei da postura, principalmente do jogador. Então, assim, você vê que é um jogador que quer participar. E no Jean Davi, cara, por mais que ele queira, a frase do Mauro Galvão sobre a questão do Souza, para mim, é clara. Querer não é poder. E nesse caso do Jean Davi, eu não vejo mais nada nesse jogador. Aproveita o cartaz que ele ainda tem no México, vá ao México, tem vários bons atacantes lá, em clubes de certa maneira de expressão no México, e tenta trocar por um outro jogador, porque ele não vai rolar aqui no Vasco, cara. E eu vejo o torcedor do Vasco hoje, não, mas ele entrou bem, ele buscou a bola, ele fez isso, fez aquilo outro. Falei, cara, aí eu fico preocupado, porque a gente está tão acostumado com mediocridade no Vasco, que a gente acha que um jogador que parou a bola, que sofreu uma falta, já vai ajudar, cara. E eu fico preocupado, juro por Deus,
muito preocupado com o que está acontecendo com o Vasco, porque a gente está caindo numa mesmice, como você disse, de tá tudo bem, o 10º colocado tá muito bom, chegar numa semifinal de Campeonato Carioca tá razoável, pô, semifinal do Copa do Brasil, feliz da vida, acabou. Cara, essa questão do Vasco está me preocupando demais, o pensamento médio. E médio vem também de medíocre. Estou muito preocupado, Flávio. E olha, um detalhe. Olha só como é que é uma coisa engraçada, eu vou passar pro Cerdeira. Vocês viram o jogo do Palmeiras ontem? Palmeiras e Portuguesa? Palmeiras estreou ontem no Campeonato Paulista. No Palmeiras, jogaram o Everton goleiro, o Richard Rios, o Estevão, jogadores que jogaram mais do que qualquer jogador do Vasco na temporada. Hoje, o Corinthians estreia e teve gol do Thales Magno. Eu quero entender o seguinte: o Vasco não tem nenhuma competição Libertadores, como tem esses times. Por que, Vasco? Por que usar um time alternativo? Me pergunto, por quê? Qual é a razão? Tá aí o exemplo. É o quê? O regulamento do campeonato que não deixa? Porque esse regulamento foi feito, você bota time misto, para privilegiar o Flamengo que está nos Estados Unidos, Botafogo que jogou lá o Mundial. Só por causa disso. É só por causa disso. E o Vasco está sentando e relaxando e aceitando esta porra? Por quê, cara? Por que que o Richard Rios, por que que o Estevão joga? E por que que o Vasco joga com um time alternativo? E a gente tá cobrando isso aqui há 2 semanas. Porque eu sei como é que é o Campeonato Carioca, todos nós sabemos. Porque se o Vasco tomar uma porrada domingo em Bacaxá, semana que vem, vai começar a saraivada de porrada. E aí vai jogar com um time que não jogou a temporada contra o Madureira, num campo grande pra burro, lá em Manaus, calor, seco, contra o Madureira, que é um time chato, é um time enjoado. Jogou hoje contra o Flamengo, sabe? É um time grande, forte, sabe? Já tem então, 4 pontos. 4 pontos. Porque eu tô falando isso aqui porque eu sei, cara, que ia acontecer isso em algum momento. E eu não consigo entender. E aí você insiste em botar o Zé Gabriel pra jogar, porra. Aí você insiste em botar o De Luca pra jogar, Jean Faísca. Me perdoe discordar de você. Não vou concordar que esses caras precisam de vitrine. A vitrine deles já foi quebrada. Já jogaram uma porrada de pedra na vitrine desses caras, cara. Ninguém mais vai querer porque eles jogam 2 jogos bons do Carioca. O Zé Gabriel fez 8 gols contra o Nova Iguaçu. O De Luca fez um gol de bunda maravilhoso contra... Não vai arrumar emprego jogando 2 jogos do Campeonato Carioca. E eles estão F a nossa paciência. Chega, cara. Não dá mais, velho. É uma insistência. Porra, o Serginho Kosovo, Jean Faísca, não jogou no Criciúma, irmão querido. Aí vem pro Vasco e joga. É titular, jogou hoje até os 40 do segundo tempo. Porque as pessoas insistem. Não, vai jogar. Aí ele teve uma proposta da Turquia, pra ir pra Turquia. Não quis ir. Não quis ir. Tá aí. Então me desculpe, tá errado. O planejamento está errado. Me comprovem que eu estou errado, por favor. Eu olho pro Palmeiras ontem, o Estevão, Richard Rios, o Everton jogando. E tinha mais gente lá, Murilo jogou. O Vanderlan, lateral esquerdo, que foi titular. Marcos Rocha jogou. Porra, esses caras jogaram mais do que quase todos os jogadores do Vasco na temporada. E aí, como é que faz? Mas o Vasco não pode. Aí tem que jogar o Alegria, tem que jogar o Bruno Lopes, tem que jogar o... Todo respeito, cara. Não dá, velho. Pra mim não dá. Eu não consigo entender. Eu sou muito burro pra entender isso. Cerdeira, Cerdeira! E aí, Cerdeira? O que fazer, Cerdeira? Comprar uma bicicleta ou se casar? Hein, Cerdeira? Olha, o primeiro tempo desse jogo foi de chorar, Flávio. E ainda bem que só podia ser 0-0, não podia ser -1 ou -2. Então 0-0 foi lucro. Foi muito difícil ver o primeiro tempo desse jogo. Quando entraram, né, o Jair, o Paulinho e o Maxim, aí realmente melhorou bastante o Vasco, né? Então, aí deu vontade de ver, parecia que o Vasco ia vencer o jogo. E deu azar também do Jair perder o pênalti lá no finalzinho do jogo. Agora, o Vasco, enquanto não contratar um grande jogador para chegar e ser titular, um jogador
reconhecidamente, né, bom de bola, que pega a camisa ou a 7 ou a 11 e entre para jogar, que seja o titular, vai ficar nessa situação, porque o Adson vai demorar ainda um pouco a voltar, o David mais ainda. Então o Vasco tem que ser arrojado, cara. E aquela coisa, o Vasco não está numa boa condição financeira? Não está. Tem que primeiro pagar as contas? Tem. Agora, só que a situação, eu me lembro de um dos anos que o Vasco foi rebaixado, que o Vasco tinha 3 goleiros e não tinha goleiro. Porque entrava o primeiro, jogava 2, 3 jogos, tomava uns 2, 3 frangos, saía. Entrava o outro, tomava também uns 2, 3 frangos, saía. Entrava um terceiro, tomava também. E o Vasco ficou nisso. Porque não tinha dinheiro, mas, pô, tinha que pegar um goleiro, qual é um goleiro bom? Vamos gastar num goleiro bom. Pô, teria se salvado naquele ano. Mas não, ficou nesse pensamento tacanho, né? Pensamento e que você não investe, você não arrisca. Então, na situação que o Vasco está, né, precisando tanto de um atacante, tem que investir, cara. Tem que investir. Tem que pegar um dinheiro. Olha, vai pagar em 10 vezes, vai pagar em um ano, vai pagar, enfim, dá um jeito, cara. O Flávio falou, tem que ter também criatividade, pô. Não vai pagar à vista. Então você tem que investir num grande jogador, porque senão o Vasco entra naquele ciclo vicioso, né? Eu até já comentei isso aqui. O Vasco não queria o Cuéllar. Mas o Cuéllar é caro, porque o salário dele é alto. Aí o Vasco tinha 10 primeiro e segundo volantes. Tinha o De Luca, tinha o Hugo Moura, tinha o Sforza, tinha o Paulinho, tinha o Jair, tinha 10, porra. Porra, então. E o Cuéllar não podia contratar, mas tinham 10. Quer dizer, se desses 10 ele aproveita 4, e o Cuéllar seria o titular, tá bom, porra. Mas não, aí fica tentando. Não sei quem falou que tem um craque não sei aonde. Aí vai lá e traz, e o cara não joga nada. E fica nisso, e vai empilhando os jogadores. Isso aqui o Vasco não pode fazer, pô. O que sempre fez, não pode fazer isso. E gasta o mesmo dinheiro e não traz jogadores titulares, só traz jogadores para compor o grupo. Porra. E para compor, tem um monte de compositores aí, não adianta compor mais. Tem que ter um jogador para pegar a camisa e ser titular. E o Vasco, então, tem que se empenhar para trazer um grande jogador. Perdeu o Canóbio, cara. O Canóbio caía como uma luva. Cara. E não perdeu para um time que está nadando em dinheiro, não. Que fatura 1 bilhão e meio por ano, não. Perdeu para o Fluminense, cara. Porra. Entendeu? Então o Vasco não está conseguindo competir. Agora, para essa posição, que é um jogador de lado de campo, um bom jogador, o Vasco tem que ser arrojado, cara. Não pode ficar só querendo pagar a conta. Senão a conta vai ficar mais difícil pagar, porque não vai ganhar nada, não vai a semifinal de nada, não vai a final de nada, e vai ser mais difícil. Então o Vasco tem que ter uma posição firme para contratar um jogador onde realmente está precisando. O meio-campo parece que acertou, né? Com esses jogadores aí, mais o Coutinho, mais o Payet, enfim, o meio-campo parece que acertou. Agora o ataque é urgente, amigo. O ataque é urgente. Tem que ser prioridade 1. Concordo plenamente. E é por isso, Flávio, é por isso que o nosso Verratti pede mais de 1 milhão e, cara, para fazer gol no Vasco hoje só tem ele, cara. Só tem ele, exatamente, é isso aí. Ele também não é bobo, porque, vocês não me querem? Então tá bom, então vou embora. Vai jogar com quem? Centroavante. Contrata um cara bom para fazer sombra para ele, que ele vai sentir que ele precisa jogar bola. Tá isolado, cara. Tá isolado, completamente isolado. Mas, enfim, eu concordo plenamente com o Cerdeira. Eu acho que essa coisa de... E ninguém tá cobrando aqui responsabilidade, não. Pelo amor de Deus. A gente entende a situação do Vasco. O Vasco pegou um parceiro, um sócio 7-1, que deu a volta no Vasco. Dificultou a vida do Vasco. A gente entende tudo isso. O Vasco tá aí brigando, recuperação judicial possível e tudo mais. Mas tem certos momentos que ou você cria algum fato novo, ou então, amigo, você não vai sair do lugar. Porque você, por exemplo, eu vi hoje, Jean, um bom zagueiro como o Luiz Gustavo. Bom zagueiro. Dá para ficar ali no grupo. Acho um zagueiro interessante. Tá ali. O Paulinho é uma pena, porque tem Puma e Paulo Henrique. Mas é um jogador interessante. Sabe o que eu faria se eu fosse o Vasco com o Paulinho? Empresta. Porque ele, para ficar aqui, que ele não vai jogar a temporada, empresta, dá jogo pro moleque, valoriza o garoto, ele vai agora pro Sub-20. Mas ele não vai jogar na temporada, vai jogar o Sul-Americano agora.
foi convocado. Empresta, cara. Faz jogo. Outro jogador que precisa rodar, empresta o JP, cara. Faz essa molecada que é boa. O JP é bom jogador, sabe jogar, mas tem que saber pra qual time vai emprestar também, né, Flávio? Não pode emprestar pra qualquer um, sabe? Pra jogar a Série B. Volta Redonda, por exemplo. Um Volta Redonda. Sim. Pega e bota um Volta Redonda pra jogar, vai jogar a Série B do Brasileiro. Porque esses garotos, a gente não pode perder esses moleques, cara. Eles são bons, cara. São bons jogadores. Mas a gente precisa